Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje eu comento aqui as minhas impressões sobre o terceiro filme do Avatar. O vídeo está recheado de spoilers. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que vá assistir e depois volte aqui no canal para comentar sobre as suas impressões. Deixa aí nos comentários quais as suas impressões sobre esse terceiro filme do Avatar. Eu vou aproveitar o momento aqui para deixar as minhas. E sendo bem mais rápido, dinâmico, o vídeo aqui é só um vídeo mesmo de opinião, uma opinião mais geral. O terceiro filme do Avatar é um filme basicamente estético. É um filme visual. É um filme em que você vai para assistir aos grandes efeitos especiais. É como se o James Cameron pegasse todo aquele universo do planeta Pandora e nesse filme ele expandisse ao máximo. Então você tem nesse filme todos os ecossistemas que já haviam sido apresentados nos outros filmes, os povos, as etnias que habitam o planeta, os vários navios são colocados ali e as cenas de batalha, as cenas de paisagem do filme são bem amplificadas. Então esse é um filme que enche os olhos. E ao encher os nossos olhos, com grandiosos efeitos especiais, ele acaba muitas vezes nos iludindo. Porque o principal de um filme, e é para isso que eu acredito que as pessoas vão ao cinema ou escutam uma boa história, ou na literatura leem um bom livro, é justamente a história, a narrativa. E isso deixa muito a desejar. Eu fui assistir no IMAX 3D justamente porque eu já tinha esse pressentimento de que a narrativa não seria tão boa. E foi uma decisão acertada, porque o filme é realmente muito visual. E só por isso já vale a pena. Desde o primeiro Avatar, a gente tem aquela noção de uma expansão de tecnologia de computação gráfica. Isso apareceu ao longo da história do cinema em vários filmes, a gente podia citar aqui só alguns deles. Star Wars fez isso, O Senhor dos Anéis fez isso, e o primeiro Avatar fez também. E o James Cameron vem melhorando essa perspectiva de computação gráfica. Então, só isso já é motivo mais do que suficiente. Se você puder assistir em IMAX, 3D, há uma imersão muito interessante no, naquele universo de Pandora. Há a parte de configuração, os frames por segundo, que nas batalhas são diferenciados, tem todo um trabalho ali para que você se sinta mesmo imerso naquele grande universo. Então, basicamente é isso. Eu daria uma nota 10 para a parte visual. Porém, daria uma nota 5 para a parte mais narrativa. E aqui a gente vê que é um filme que cai, muitas vezes, na mesma sina de outros filmes. A gente poderia citar vários filmes aqui, poderia citar, por exemplo, Matrix. Na minha opinião, somente o primeiro filme de Matrix é bom. O segundo e o terceiro são filmes de ação, filmes de perseguição de carros, filme de luta, etc. e tal, mas falta a narrativa, falta a história, porque é a história que coloca esses filmes como grandiosos. E foi isso que aconteceu no primeiro Avatar. No primeiro Avatar, você tinha basicamente aquele que é o tema mais geral dessa história, que é o tema da colonização, que é uma metáfora para todos os processos colonizatórios que nós já passamos, digamos assim, no nosso planeta. Então, o primeiro Avatar, a história, o tema central é justamente a colonização predatória que os humanos fazem lá no planeta, e na época só se conhecia aquele povo dos navios. Né? Então isso foi grandioso. E aí com isso, lá no primeiro filme, o James Cameron ele conseguiu colocar alguns grandes temas. Por exemplo, o planeta Pandora como organismo vivo. A questão dos avatares. Foi a primeira vez que apareceram, né, os avatares. E aí o personagem do Jake ali, ele é muito interessante porque é um personagem que não andava, mas que consegue, a partir do seu avatar, ressurgir.
voltar a viver, né? Em vários níveis. E então esses são os grandes temas, né? Isso tentou ser colocado no filme 2, tentou ser colocado no filme 3, mas no meu modo de entender a história meio que se perdeu. Esse terceiro filme ele é bastante fragmentado. Você não sabe identificar muito bem. Todo mundo sabe que o tema da colonização, a colonização predatória dos humanos para com o planeta, ainda está presente. Isso aparece principalmente na parte final do filme, com aquelas guerras e batalhas. Mas, para além disso, que deveria ser o ponto principal, existem outras histórias paralelas, e são muitas histórias paralelas. Isso faz com que o filme fique extremamente fragmentado. Então você tem um grande foco no Sully, da família do Jake, né? E aí em todas aquelas desavenças que vão ocorrendo em torno da família dele, né? Tem uma relação conflituosa lá com o coronel e o filho dele, né? Tem também o lado lá daquelas baleias, esqueci o nome agora aqui delas, também sendo posto. Há aspectos místicos, né? Aspectos místicos, com a colocação lá da relação, que é a relação da filha do Jake com Ewa, que é uma espécie de Gaia, uma metáfora para Gaia, aqui a gente lembra a mitologia grega, e várias outras histórias paralelas. Aliás, quando eu vi o trailer, quando eu vi o nome do filme, eu pensei que o foco seria justamente naquela nova etnia que é apresentada lá, que é o povo do fogo, mas que fica completamente na história apagada e mais para o final invisibilizada, mesmo a personagem principal. Afora os asseclas, né, os que seguem, lembra muito a figura dos orcs lá do Senhor dos Anéis. Então, o trailer apresenta ela, né, e aí claro que há toda uma, a gente entende aqui qual é a perspectiva estética. É uma personagem que tem um apelo estético muito forte, mas não consegue, ao longo da história, desenvolver e vai ficando cada vez mais de lado, né? E a história, com isso, vai ficando truncada, vai ficando confusa, até o ponto final, em que, aquela cena final, em que ocorre aquelas grandiosas batalhas, que você enche os olhos, o lado visual, mas a história fica perdida. Você não sabe mais direito se está se tratando da questão da colonização do planeta, você não sabe se é uma história de família, de restauração familiar, seja a família do Jake, como a família lá do coronel. E os grandes insights que o filme tem vão ficando perdidos. Existe muita coisa interessante ali, por exemplo, a forma como os humanos, com o tempo, aprenderam a se mesclar, a se adaptar ao ambiente. Você percebe na figura do coronel. Tem uma hora, inclusive, que a antagonista dele lá no exército diz assim: você ainda sabe qual é a importância de vestir uma farda? Né? Porque ele já estava completamente caracterizado como alguém do planeta Pandora. Mas eu acho esse um insight muito interessante, porque é como se demonstrasse que os humanos aprenderam a se mesclar àquele planeta. Mas enfim, todas essas grandes ideias elas vão ficando meio que perdidas ao longo do filme, porque vai fragmentando em várias e várias histórias, e ao final você não sabe mais muito bem do que é que está falando esse filme. A grande pergunta que fica, e é uma proposta do James Cameron de fazer 5 filmes, é se ele vai conseguir manter essa história somente a partir do apelo visual. Porque, convenhamos, nesse filme, pelo menos, o apelo visual ele ainda está ok. Ele ainda consegue nos iludir, o que é uma mágica muito própria do cinema, né? É aquele momento, e veja, se o filme tem 3 horas, em torno de 3 horas, e em nenhum momento, eu pelo menos, em nenhum momento me senti cansado. Não vi uma certa prolixidade no filme. Apesar que, em muitas cenas, ele poderia pegar 3 cenas e colocar em uma só, ele deixa as 3, expande as 3, então você tem toda uma abertura de câmera
para mostrar o cenário, para mostrar as florestas, os vários ecossistemas, os vários povos, né? Mas fica essa pergunta, será que o James Cameron vai conseguir manter um quarto filme somente com o apelo visual? Porque a história vai se perdendo, a história está se perdendo. Bom, esse foi um vídeo de comentário, essas são as minhas impressões, você tem as suas. Se sentir à vontade, comente aí. Se sentir mais à vontade ainda, eu peço aquele like, aquele compartilhamento. Obrigado e até uma próxima.